Fala galerinha, beleza? Antes de começar o vídeo, já quero pedir o like de vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Bora pro vídeo. Hoje vamos falar de uma coisa muito séria, mas que infelizmente está cada vez mais presente no nosso meio: a depressão. Bom, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica que produz uma alteração de humor caracterizada por tristeza, sentimento de dor, amargura, desencanto, baixa autoestima e culpa, assim como falta de sono e de apetite. É importante diferenciar a tristeza causada pela depressão daquela tristeza provocada por acontecimentos difíceis, mas que são comuns à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares. Dito isso, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. No caso da depressão, a tristeza não dá trégua, mesmo que não haja uma causa aparente. O paciente fica deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. Os dados de pessoas com depressão são assustadores. Atinge cerca de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leve, moderado e grave. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. O diagnóstico da depressão é clínico e é uma doença que exige acompanhamento médico criterioso. Quadros leves costumam responder bem ao tratamento psicoterápico. Nas outras mais graves, e com reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar, profissional e em sociedade, a indicação é o uso de antidepressivos com o objetivo de tirar a pessoa da crise. A consequência mais desastrosa da depressão é o suicídio. Além disso, quase 800 mil pessoas morrem por ano em razão do suicídio. Só é o seguinte, eu tô aqui abordando esse assunto porque quem me conhece, quem é bem próximo a mim, aliás, sabe de tudo que eu já passei. Inclusive eu tive depressão, tive a minha última crise de depressão foi há 6 meses atrás, no Natal de 2018. O que eu vou falar aqui, muita gente não sabe. Até mesmo alguns parentes que não são tão próximos assim também não sabem. Mas eu tentei suicídio 2 vezes. A primeira vez foi dia 13 de junho de 2015 ou 2016, não lembro. Eu tentei suicídio por fatos que aconteceu alguma... Eu já tava depressiva e aconteceu o chamado gatilho, né? E que isso eu não vou abordar aqui. Mas eu passei o dia bem. Aí à noite aconteceu uma determinada coisa. E eu não sei explicar. Na casa da minha mãe ela tem uma gaveta que tem muitos remédios. Inclusive ela é remédio porque ela toma remédio para pressão alta. Tem remédio pra dor de cabeça, tem remédio pra tudo. E minha mãe tinha essa gaveta. Então passava assim na minha cabeça: vai lá, toma aqueles remédios, ninguém vai sentir sua falta. Pode ir, sabe? E ficava aquilo na minha cabeça: vai lá, você vai morrer, ninguém vai sentir sua falta. Não lembro de nada do que aconteceu depois disso. A última coisa que eu lembro é que ficava essa voz na minha cabeça falando: vai lá, faz isso. Toma aquele monte de remédio, ninguém vai sentir sua falta. Eu entrei, eu tava sentada numa cadeira na área da casa da minha mãe. Eu entrei, fui na cozinha, abri essa gaveta, peguei um monte de remédio, não sei que remédio que eu peguei, não sei. Você me perguntar, eu não sei. Comecei a destacar, que é aquelas cartelinhas, então você tem que destacar. E comecei a destacar um por um.
Eu lembro que eu devo ter destacado umas 2 cartelinhas de remédio. Quando a minha mãe percebeu, ela falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô tomando remédio pra dor de cabeça. Mentira, eu não tava tomando remédio pra dor de cabeça. Não dava. E eu com a mão assim, ó, com a palma da mão cheia de remédio. Cheia. Eu simplesmente enchi um copo de água e joguei tudo na boca e tomei. Quando a minha mãe percebeu, eu já tinha tomado tudo. Foi que ela viu as cartelinhas em cima do balcão. Ela, o que você fez? Eu tomei o remédio, tomei. Aí a minha mãe, eu morava perto da casa da minha mãe, né? Minha mãe falou pro Lucas, meu marido. Falou pra ele, Lucas, leva ela, dá um banho gelado nela e espera, tenta fazer ela vomitar. A gente foi pra casa. O Lucas, coitado, desesperado, me deitou na cama, me sentou na cama. E eu não lembro mais nada. Diz ele que eu comecei a falar coisa com coisa. Eita. Eu comecei a falar coisa com coisa. E ele falou que eu comecei a ficar gelada, com a boca roxa. Ele ligou pra minha mãe. Tudo que eu tô contando aqui agora eu não lembro, tá? Isso foi ele que falou, foi ele que contou. Minha mãe contou. Inclusive, mexe muito comigo ainda. E voltando. Ele ligou pra minha mãe e meu pai, desesperado, pegaram o carro, me levaram no pronto-socorro e eu já cheguei no pronto-socorro desmaiada. Eu não lembro de nada. Não lembro. Eu lembro de acordar na Santa Casa. Entubada, claro. E um médico evangélico, ele falou assim pra mim, por que você fez isso? Gente, se me perguntar o nome desse médico, eu não sei. Eu não conheço esse médico, eu nunca tinha visto esse médico. Apesar de eu estar meio dopada, mas eu nunca tinha visto esse médico. E ele falou assim pra mim, por que você fez isso? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Ele falou assim, eu não vou te receitar nenhum antidepressivo. Eu só vou falar pra você tomar vergonha na sua cara. Você é nova, você é bonita. Claro, né? Médico vai falar isso, óbvio. Ele falou assim, você é nova, você é bonita, você tem uma vida toda pela frente. Que isso te sirva de lição. Gente, aquilo, pra mim, foi um médico. Aí, depois desse dia, claro, eu fiquei em observação, não na Santa Casa, me liberaram. Mas eu fiquei em observação, meu pai, minha mãe, eu chorava muito, eu tinha medo de morrer. Meu marido ia trabalhar, na época eu tava desempregada, meu marido ia trabalhar, me deixava na minha mãe. E o Lucas, coitado, ele saía 5 horas da manhã pra trabalhar, ele me levava 5 horas da manhã na casa da minha mãe, eu ficava lá. Eles com medo de eu fazer alguma coisa. E o mais engraçado, eu falei que aconteceu dia 13 de junho. Uma semana depois ia ser meu aniversário. Tudo bem. Aconteceu, passou. Eu aprendi a lição. Não tive mais crises de depressão até então. Quando foi no final do ano passado, por motivos também que eu não direi aqui, mas que foi um gatilho, eu não tratei a outra crise de depressão, eu não tratei, não tomei antidepressivo, não fiz nada. Porque, foi só uma crise besta. Pensando, né? Quando foi no final do ano passado, dia 25 de dezembro, outra data comemorativa, 25 de dezembro, renascimento de Jesus, Natal, final de ano, né? Eu tentei me matar de novo. Hoje que eu paro pra pensar, eu já tava apresentando sinais de depressão, só que eu me negava. Quem me via falava, não, mas por que você fez isso? Você tava bem. Não, eu não tava. Só eu e Deus sabe o que eu passei naqueles dias, antes que antecederam a minha tentativa de suicídio. Aparentemente eu tava bem. Aparentemente. Porque a depressão é assim, ela vem sorrateira. Quem tem uma vez nunca tá curado.
sempre tem uma recaída. E eu sempre falava, não, nunca mais eu vou tentar fazer isso, nunca mais, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Realmente, eu não desejo. Só que eu fiz comigo mesma. E eu tava trabalhando, final de ano, correria, trabalhava em mercado, né? E pra quem sabe, pra quem trabalha em mercado, ou pra quem vai em mercado em final de ano, sabe que é uma verdadeira loucura. E eu não tinha tempo, na minha cabeça eu não tinha tempo pra estar triste. Porque eu tava trabalhando, eu tinha um emprego, sabe? Eu não tinha do que reclamar. Eu tentei suicídio dia 25 de dezembro. De novo, eu tomei muito remédio. Tomei, acho que 3, 4 cartelas de clonazepam. Pra quem não sabe, clonazepam, ele é um relaxante muscular. Ele, além de relaxante muscular, ele é um remédio que faz dormir, digamos assim. Tem o diazepam, que é um pouco mais fraco, e tem o clonazepam, que ele é um pouquinho, não, ele é bem mais forte. E eu devo ter tomado 3, 4 cartelas cheias. Eu acho que cada cartela vem 10 comprimidos, se eu não me engano. Eu tomei. Só que, dessa vez, só tava eu e minha mãe em casa. Eu morava com a minha mãe na época. Só tava eu e ela em casa. Meu irmão, ele mora, né, lá da minha mãe. Ele mora na rua, duas casas pra frente da casa da minha mãe. E eu lembro que eu consegui sair de casa. Eu fui no meu irmão. Na casa dele eu falei, Dani, a mãe tá te chamando. E aí é que vem a parte mais... A intenção não é chorar aqui. É apenas um relato pessoal, tá? Porque eu acho que, infelizmente, a depressão, ela... Tem gente que fala é falta de Deus. Não, gente, não é falta de Deus. Quem fala isso é porque nunca teve. Tá? Quem fala que é falta de Deus é porque nunca teve uma crise de depressão. Espero que nunca tenha. Eu fui levada ao pronto-socorro. Não conseguiam me entubar. Porque eu vomitei muito. Não sei. Eu lembro de algumas coisas assim, que são flashes. Se eu falar pra vocês que eu lembro de tudo, não, eu não lembro. Eu vomitava muito. Tanto é que tiveram que levar outra roupa pra mim, porque aqui eu tava toda vomitada. E lembro que foram 2 policiais. Porque eu acho que em caso de tentativa de suicídio, eles têm que fazer um boletim de ocorrência. Eu tava deitada na salinha de emergência que tem. E chegou 2 policiais. Um ficou parado na porta e o outro chegou perto de mim. Eu não lembro o que ele perguntou. Lembro é que eu levantei a mão e eu fiz assim pra ele. O que ele me perguntou, não sei. Fui liberada. Dessa vez eu não encontrei esse médico. E tudo bem. Isso foi dia 25 de dezembro. No dia 31 de dezembro, eu ainda não tava bem, óbvio. Depois dessa segunda crise, veio junto com essa crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido isso. Crise de ansiedade, gente. Eu não tenho nem palavra pra descrever o que é uma crise de ansiedade. Eu não falo ansiedade de, eu tô ansiosa, eu vou comer. Não. Dia 31 de dezembro, eu fui com o Lucas num lugar passar a virada do ano, que ele queria passar a virada de ano com os amigos. Eu não tava bem, porém ele queria que eu fosse, que eu precisava sair de casa, porque até então eu não tinha saído, eu não tinha vontade de conversar com ninguém. Eu que sou uma pessoa extremamente viciada em Facebook e Instagram, eu não tinha vontade, eu não pegava o celular pra nada, eu só ficava deitada depois do dia 25 de dezembro. E eu fui com ele. Quando quando virou meia-noite, virou pro ano 2019, blá, blá, blá. Eu entrei no carro e comecei a chorar. Aparentemente sem motivo nenhum, eu comecei a chorar.
E nessas crises de ansiedade minha, eu começo a chorar e começa a me dar falta de ar. Parece que tem alguma coisa me apertando o pescoço, assim, eu não consigo respirar. Ele falou, vamos embora, porque a gente tava um pouco longe da minha casa. Ele, vamos embora, vamos. Eu falei, não quero estragar, não quero estragar, você tá aqui com seus amigos, que né? Aí ele foi me acalmando, conseguiu. Depois disso, eu peguei licença do serviço, né? Porque eu não tinha condição. Eu fiquei com síndrome do pânico também. Eu via um monte de gente, eu começava a chorar, começava a entrar em desespero. Eu tentei voltar pro serviço, não consegui. Porque como eu trabalhava em mercado, é muita gente, né? A hora que eu entrei no mercado, eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, E eu tava... Nessa época, eu me arranhei tudo, eu tava me machucando. Eu falo eu tava me machucando fisicamente. Eu lembro que meus braços aqui, ó, eles viviam arranhados, eles viviam machucados, meu pescoço todo arranhado. Porque eu me machucava. Eu me mutilava. A minha mãe, depois de tudo isso, eu tentei trabalhar, não consegui. A minha mãe me levou na igreja de Jerusalém. Sou grata a eles, porque tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. O pastor Luiz, que me ajudou muito. A doutora Michele, que é psicóloga. Eles me fizeram entender muita coisa. E de pouquinho em pouquinho eu fui saindo dessa crise. De pouquinho em pouquinho eu fui entendendo, eu fui... Não sei explicar, mas... Gente, se vocês verem, seu amiguinho de vocês, se a irmã de vocês, o irmão, o tio, a tia, a mãe, o pai, a sobrinha, o filho, tá? Ó, presta atenção no que eu vou falar. Se o filho ou a filha de vocês, se vocês verem que eles estão diferentes, que eles estão quietos, que eles estão tristes, que eles não saem nem de dentro do quarto, não julga. Procura saber o que tá acontecendo, por favor. Gente, isso pode salvar uma vida. Se vocês perceberem que tem alguém que precisa conversar, conversa. Procura saber o que tá acontecendo. Muitas vezes ela vai falar, não, tô bem, muito obrigada. Ah, tudo bem. Eu queria que alguém tivesse chegado em mim e falado, eu sei que você não tá bem. O que tá acontecendo? Mas não, eu coloquei uma armadura em mim mesma. Eu não deixei mostrar pra ninguém que eu tava mal. Tanto é que tem coisa que eu tô falando nesse vídeo que quase ninguém sabe. Só quem é da minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, o meu marido, só eles sabem. E só eles sabem também o que eu passei, eu sei o que eles passaram comigo. Mas o que minha mãe teve que fazer, sabe, depois que aconteceu tudo isso. E, gente, não tem essa, ai, só dá valor quando perde, não deixa perder. Porque depois que perde, já era. Não deixa perder. Se você perceber, vou falar mais uma vez. Se você perceber que tem alguém triste, tá? Não tô dizendo que depressão é falta de Deus, porque não é. Depressão é uma doença como outra qualquer. Isso, olha, gente, eu vou deixar bem claro, depressão é uma doença, não é falta de Deus, tá? Não é falta de Deus. Mas, se você perceber, conversa com essa pessoa. Você pode estar salvando uma vida, de verdade. Você pode estar salvando uma vida. Bom, por hoje é só. Eu acho que eu contei uma parte da minha vida que ninguém sabia. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena assistir tudo. É isso, gente. Beijão, até a próxima.